Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do podcast Impacto na Encruzilhada. É o episódio número 30. E esse tema dessa vez vai ser: uma sociedade civil a serviço do mercado? Pois é, essa pergunta, essa provocação é a parte final do meu novo livro, Inovação Social em Tempos de Soluções de Mercado. No bloco final do livro eu coloco essa reflexão, trazendo um pouco à tona essa discussão da medida em que o mercado assume um protagonismo nas agendas sociais, ambientais, climáticas, etc., como é que fica a sociedade civil diante desse contexto? Daí a provocação. A sociedade civil fica, em teoria, a serviço do mercado? Então, essa provocação, ela começando aqui, ela traz algumas camadas de discussão. Vamos a elas. A primeira camada é que a sociedade civil, ela pode sim, ela consegue, ela sabe tirar proveito das tais soluções de mercado. Nem todas, né? Nem todo o conjunto da sociedade civil ainda consegue enxergar oportunidades e consegue surfar essa onda. Mas já tem iniciativas interessantes, vou dar exemplo. O exemplo do fundo, do Finapop e do CRA, que o MST conseguiu gerar, né, emitir. Então, aqui são dois exemplos muito potentes de um movimento social, ou seja, uma ONG, né, uma cooperativa ou um conjunto de atores da sociedade civil que conseguiu, obviamente com a devida assessoria do Eduardo Moreira, obviamente, legal destacar isso, mas conseguiu botar de pé um fundo e um certificado de recebíveis aí do agronegócio para poder gerar caixa, né, levantar dinheiro na lógica do mercado para poder financiar a produção cooperativa, enfim, a agricultura familiar. Então, incrível, né? Incrível. E ao fazer isso, alguém em sã consciência pode dizer que o MST se vendeu para o mercado? O MST deixou de lado a sua luta para captar esse recurso do mercado? Obviamente que não, né? Então ele soube muito bem tirar proveito disso. E claro, já falamos aqui anteriormente, foi muito pouco divulgado, né? Foi muito pouco repercutido essas duas iniciativas, e que tem muito a nos contar, né? Muita experiência a nos trazer. Vamos seguir acompanhando e ver, né, como é que vem pela frente, enfim, que aprendizados essas duas experiências trazem para o campo. Então essa é a primeira, né? A sociedade civil que sabe que consegue tirar proveito das soluções de mercado, surfar essa onda. Finapop e CRA do MST são ótimos exemplos. A segunda é de que, bom, a segunda camada da discussão é que a sociedade civil passa a aceitar ou a assumir um papel de prestação de serviços ao mercado, às empresas, ao setor privado. Tudo ok aí, acho que muitas já fazem isso há bastante tempo. Mas a questão que traz aqui é quando se assume um papel de prestação de serviços, como é que se lida com as suas causas, né, as suas lutas históricas daquela organização da sociedade civil. Né, como é que se reequaliza isso à luz de um braço de consultoria. Ou no final do dia vale a pena você se assumir como uma consultoria e seguir dessa forma. Então acho que aqui é uma questão de como é que ressignifica essas duas canoas, né? Uma canoa de uma atuação mais histórica, clássica, de uma OSC, e uma outra de uma consultoria, uma prestação de serviços ao mercado. O mercado sempre vai precisar e parte da sociedade civil pode oferecer esse serviço com alguma cautela, com algumas precauções, vamos dizer assim. Aqui um outro exemplo, acho que o Mandu Inovação Social, antigamente chamado de ISIS, Instituto da Socioeconomia Solidária. Então o ISIS virou Mandu Inovação Social e ressignificou o seu papel, percebeu que poderia, ou talvez deveria, se assumir como uma consultoria de inovação social e aí se ocupou esse espaço e vem fazendo muito bem isso. Obviamente sem tudo isso não é um mar de flores, né? Obviamente tem fraturas e tem fricções internamente que merece a gente mereceria contar essa história com mais profundidade, só estou citando aqui o exemplo.
E ainda nesse segundo ponto da prestação de serviços ao mercado, vale lembrar que muitas OSCs, se não a grande maioria, ainda vive na chamada vida de projetos, como eu cito no livro, né? A vida de projetos é uma triste realidade do setor, porque boa parte dos financiadores, não só empresas, mas institutos, fundações e governos, não topam muito apoiar custos administrativos, então você tem que ficar captando para projetos e fazer todos aqueles malabarismos para adequar isso no custo de cada projeto, custo de salário, custos administrativos e por aí vai. Então, a dureza da vida de projetos acaba empurrando muitas organizações a se assumir como uma consultoria e deixar relativizar um pouco as suas causas históricas e lutas desse setor ou dessa organização. Só para fechar esse segundo ponto, então, prestação de serviços ao mercado é uma realidade que está aí colocada. Você já tem a solidão de volta, não precisa mais se explicar. Onde vai a ninguém mais importa. A terceira dimensão aqui da discussão é algumas organizações acabam levando tão a ferro e fogo essa dimensão anterior da prestação de serviço que acabam se tornando, ou de forma consciente ou às vezes sem perceber, acabam se tornando correia de transmissão do mercado. E aí, bye bye, tchau tchau, causas e lutas históricas, elas viram um operador das vontades desse setor privado e muitas vezes vão ter que engolir e se contradizer nas suas defesas históricas para poder fechar um novo contrato, uma nova consultoria, um novo projeto. Isso tem muito também, muitas OSCs barra consultorias barra empresas de consultoria têm feito esse papel. E aí aqui, só para deixar claro, gente, não tem nenhum problema você fazer isso. Nenhum problema você assumir que você é um prestador de serviços e vão aparecer demandas de A a Z que você tecnicamente consegue executar e ideologicamente você deixa um pouco de lado. Existe espaço para esse tipo de trabalho. A questão aqui na discussão da esteira da sociedade civil é que isso seja feito de forma coerente com a luta, com a bandeira que você entrega para fora como sociedade civil. Muitas vezes algumas organizações da sociedade civil fazem de conta que não há contradição, né? Então estão lá nos protestos, tem manifestações públicas contra muitas vezes algumas pautas, mas por outro lado presta consultoria para algumas dessas empresas que elas batem do outro lado. Então aqui fica um espaço contraditório estranho. Me parece que não tem muito mais espaço para continuar atuando dessa forma. Escolhe uma canoa e vai em frente. E é isso, ajusta, ressignifica a atuação da organização e vida que segue, vai seguir atuando ao sabor das demandas do setor privado, é a vida. Acho que uma última camada aqui de discussão nesse momento é dizer que, lembrar, né, que tem agendas que só a sociedade civil vai conseguir liderar, levantar a barra, enfim, bater, jogar luz, né? Basicamente a gente está falando de advocacy, defesa de direitos, transparência, enfim, governo aberto. Essas lutas, elas hoje, ainda hoje, com a lente de hoje, fica muito difícil imaginar que serão financiadas por meio do setor privado. Então, ainda são lutas que são maneiras de atuar que ainda estão muito calcadas em atuação ou com doação de pessoas físicas ou recurso internacional ou uma ou outra instituto ou fundação que ainda enxerga que um espaço de fortalecimento da sociedade civil. Então aqui temos uma agenda que a sociedade civil, a despeito do crescimento da importância do mercado nessas agendas, tem uma parte dessas agendas que vai continuar sendo liderada pela sociedade civil, gostemos ou não, concordemos ou não. Alguém imagina, por acaso, uma empresa, o setor privado, fazendo defesa de direitos, sobretudo aqueles mais duros, né, na agenda pública? É meio difícil de imaginar isso hoje em dia. E aí, claro, né, a pergunta que vem aqui é, bom, claro, se não a sociedade civil para subir a régua dessas discussões socioambientais, quem é que vai fazer isso?
Para mim está muito claro que não vai ser o mercado, as empresas, nem o Estado. Mas aí fica uma pergunta, mas qual sociedade civil que vai assumir esse papel ou continuar fazendo esse papel de subir a barra das discussões? Parte dessa sociedade civil, desse amplo campo da sociedade civil hoje em dia, tem uma parte ali que a gente vê claramente que não faz isso e não se dispõe a fazer isso, enquanto uma parte continua subindo a barra das discussões, não sem consequências, sobretudo em relação à captação de recursos. Então, acho que esse é um ponto. A sociedade civil de hoje ela é mais diversa e mais complexa e não é aquela mesma das décadas atrás, de 70, 80, anos 90. Ela é muito mais difusa, complexa. E, inclusive, há organizações nesse amplo campo da sociedade civil que de sociedade e de civil tem pouco. Tem organizações aí quase, vamos forçar aqui, mas quase paramilitares, né? Organizações muito estreitas ao campo do militarismo, ou seja, de civil tem pouco, e organizações que praticamente lutam contra pautas históricas do movimento da sociedade civil. Há organizações que defendem a volta da ditadura, por exemplo, que estão, em teoria, vai no campo da sociedade civil. Então, só para mostrar que tem o degradê é muito mais amplo aqui e a gente precisa separar melhor essas instituições. Não dá para achar que todas estão no mesmo lado, não estão, infelizmente. Daqui de longe não posso fazer nada. Certamente, certamente. Bom, como é que sai dessa bolha de discussão, né? Porque a discussão do campo da sociedade civil ainda fica muito entre convertidos a esses temas, né? Então, os termos como OSC, ou Organização da Sociedade Civil, ou ONG, Organização Não Governamental, Terceiro Setor, e tantos outros termos, eles ainda ficam restritos a essa bolha de quem atua nesses segmentos. E são termos que são um pouco percebidos por todos, né? Pelas classes mais populares, pelas pessoas em geral. Lembrar que esse termo, o termo ONG é o mais percebido pela ampla maioria da população e é um termo que ainda traz consigo uma carga pejorativa, né? É negativa. Então, o contexto atual ele é bastante desfavorável para a sociedade civil no Brasil. Então, vamos lembrar aí que nós estamos falando de que, entre aspas, as ONGs são câncer, atrapalham o país, está aí, né? Nós temos essas falas vindo, né, do Planalto. E são falas que, embora a gente que esteja no setor repudie e fale, é um absurdo, não vamos dar bola para isso, essas falas repercutem em pessoas que reforçam essa visão equivocada sobre o setor. Lembrar que a gente está num contexto de um país extremamente violento, há ativistas e lideranças socioambientais, está aí o caso, né, do Dom e do Bruno, e tantos outros que ainda virão, infelizmente. Lembrar que a gente está num contexto onde muitas organizações da sociedade civil dependem de recursos públicos, num contexto de PEC de teto dos gastos, né, de emenda constitucional de teto dos gastos, ou seja, tem menos recurso do Estado disponível, tem uma demanda maior por políticas sociais e recursos sendo direcionados para orçamento secreto, enfim, outras prioridades do governo. Então tem menos, em teoria, tem menos recurso disponível para a sociedade civil. Lembrar que, num contexto onde há disputa por recursos e projetos entre OSCs, né, as OSCs pescam no mesmo aquário, e aquelas que são maiores, ou que têm barcos maiores, ou apetrechos melhores de pesca, tendem a se dar melhor nessa disputa por recursos, e aquelas menores, sobretudo as que estão mais distantes do eixo Rio-São Paulo, mas também as que estão no eixo, nas periferias, tendem a ter mais dificuldade de se manter, né, operando. Então, também tem que lembrar isso. É uma desigualdade institucional no setor e regional. Lembrar no contexto que a cooperação internacional já vem saindo ou fechando torneiras do Brasil, né, de recursos aqui no Brasil, e esse recurso segue fazendo muita falta nesse contexto que a gente está vivendo. Lembrar que a pandemia, de um lado, mostrou o quanto a sociedade civil fez e faz muita diferença na insegurança alimentar e em tantas outras agendas,
e a gente ouviu essa narrativa, né, de quanto ela fez diferença, mas por outro lado, essa mesma sociedade civil teve sua musculatura institucional enfraquecida porque recebia cestas básicas, recebia doações de donativos, mas não recebia recurso para bancar custos administrativos, salários. Então, muitas delas fizeram e fazem um trabalho heróico, mas se enfraqueceram institucionalmente, é bom lembrar disso. Não preciso mais me explicar. Onde vou a ninguém mais importa. Onde vou agora é. Então, para fechar aqui, uma sociedade civil ao serviço do mercado é basicamente lembrar que é uma provocação para a gente pensar como sociedade civil é diversa, complexa, mas como sociedade civil, a gente pensar que, primeiro, as ditas soluções de mercado vieram para ficar. Então tá aí os negócios de impacto, os negócios sociais, sistema B, né, o pacto global, o capitalismo consciente e tantas outras expressões de mercado do setor privado que vieram para ficar. É ingenuidade a gente achar que o setor privado é uma modinha que vai passar, né? Me parece que ele de fato sentou à mesa e é um ator-chave para o bem e para o mal nas agendas sociais, ambientais, climáticas. Então cabe a nós saber lidar com isso e tirar proveito dessa presença. Também lembrar que diante disso, né, dessa presença do mercado, como que nós, como sociedade civil, vamos nos posicionar? Como que a gente pode tirar proveito desse contexto, desse fenômeno, como a gente citou alguns exemplos aqui? Ou a gente vai seguir ainda vendo o setor privado, as empresas, como uma forma caricata de que é uma fonte de recurso, né? Eu enxergo o setor privado como um cheque que vai financiar os meus projetos, isso é um erro absurdo, isso ainda é uma realidade, mas enxergar apenas dessa forma é muito raso e muito simplista, né? Nos coloca numa situação ruim nessa conversa. E por último, fechar lembrando que a complexidade dos problemas sociais, ambientais, climáticos, civilizatórios, essa complexidade passa por arranjos multissetoriais. O próprio arranjo dos ODS é um claro exemplo disso. Então, assim, é basicamente lembrar que todos os setores e atores são necessários e relevantes. E estou dizendo isso para fechar contrapondo um pouco essa narrativa que a gente escuta de que o setor privado finalmente chegou para resolver problemas que nem a filantropia nem os governos conseguiram resolver. Isso é uma balela, um absurdo. Na verdade, todos os setores são necessários. E a questão aqui é como fazer, como construir esses arranjos multissetoriais. A chave é essa. Colocar empresa, governo, sociedade civil e vários outros atores para conversar e construir arranjos potentes e que gerem resultados. Acho que esse é o ponto e a sociedade civil sabe fazer isso. Sabe fazer. A questão é estar a fim de sentar à mesa com empresas que historicamente evitou, né, a sociedade civil evitava dialogar e batia mais em governos e no setor privado. Acho que aqui tem uma questão para a gente construir. Lembrando que o setor privado não é, assim como os governos, eles não são monolíticos. Tem atores e atores, empresas e empresas, e há espaço para construir relações de parceria com aqueles que topam fazer e querem fazer diferença. Então é isso. Nesse episódio eu procurei debater a provocação Uma Sociedade Civil a Serviço do Mercado, que eu trago no meu novo livro, é o bloco final do meu novo livro Inovação Social em Tempos de Soluções de Mercado. Na descrição está aí como encontrar o livro e como comprá-lo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Valeu, gente, se cuidem, até a próxima.